Vamos agora conversar sobre esportes e suas principais lesões, né? Vamos começar pelo futebol, né? O futebol, quando veio para o país, né, quando veio para o Brasil, ele veio de uma forma de prática, né? O material, o uniforme, a roupa que se utilizava, tudo foi importado e nós fomos nos adaptando. E o futebol foi mudando, né, de configuração ao longo desse tempo, né? O futebol de campo tradicional, futebol de campo com a bola de couro costurada à mão, deu lugar a uma bola sintética com aerodinâmica e velocidade melhor, e o campo e o esporte foi se adaptando. Saiu do campo, foi para a quadra sintética, foi para a quadra de cimento, foi para o campo de areia. Então o futebol ele tem algumas subdivisões, né? Entre elas, o que está relacionado aonde a prática vai ser feita, né? E as regras para aquela modalidade. Então você tem aí o futebol de salão, né, com o goleiro e mais 4, você tem o futebol de campo, você tem o futebol de areia, você tem o futebol society, né, que é uma grama sintética, e para cada modalidade dessa daí, para cada prática desse tipo de futebol, você tem regras e lesões específicas para cada uma delas, né? Se nós formos considerar o tipo de modalidade esportiva que o futebol traz, o futebol de campo ele tem uma modalidade aeróbica, ele tem como pré-requisito o condicionamento físico, né? Então você chega a percorrer ou a correr durante uma partida de 90 minutos, né? Você chega a 10 quilômetros, um pouco mais, dependendo da sua posição, dependendo de onde você estiver no campo, né? Você pode correr um pouco mais. Como exemplo, um lateral que ataca e volta para defender. Então, um lateral, em uma partida, quando ele é muito acionado, ele acaba correndo mais do que um goleiro, por exemplo, que fica parado embaixo da baliza, embaixo do gol. O futebol, ele tem a característica do metabolismo aeróbico, mas ele também tem a explosão, o chute, né? O chute, ele é um ato de força e que também está associado ao futebol. E para se praticar, né, futebol, além do treinamento, da performance, da habilidade, que a gente considera como destreza, né, o futebol ele tem 3 partes importantes. A força, que é a velocidade com que o atleta vai desenvolver, né, a explosão, a velocidade, o chute, né, o cabeceio, e tem a parte do toque, a habilidade e a destreza do toque para ele participar da partida, né? Então, o fato do chute estar associado a todos eles, né, porque um jogador de futebol obrigatoriamente tem que saber chutar, né, ele tem várias fases, desde a velocidade, do impulso com que a sua perna vai ser feita, até a fase de desaceleração após o chute. Isso requer um treinamento, requer uma habilidade que precisa ser aprimorada constantemente. Vamos falar das lesões no futebol, tá? O futebol, ele tem muito mais lesões em membros inferiores, né, do que outras modalidades, porque nós usamos os pés, né, para poder praticar o futebol. E em estudos realizados, né, a mando da própria FIFA, nós percebemos que 34% das lesões em atletas acontecem na coxa, 17% no tornozelo, em torno de 11% no joelho. Isso, dependendo do campo, os riscos e as lesões são maiores, né?
Hoje se fala muito sobre o futebol em grama natural, né? E em gramado sintético, como o Allianz Parque do Palmeiras, né? Do Botafogo do Rio, Atlético Paranaense. Alguns times já têm o campo sintético, onde o futebol é jogado com umas características um pouco diferentes, né? Quanto ao diagnóstico das lesões, a maior parte das lesões, ou seja, 39% delas, está relacionado a distensão, contratura e estiramento. São as lesões musculares. Você deve ter visto aí, quem assiste futebol, quem acompanha esporte, deve ver, e em alguns momentos o atleta para uma corrida e leva a mão na coxa, ou ele sofre uma pancada e leva a mão na coxa, né? 17% são entorses, 13% tendinites e 5,4% fraturas, né? Quem sofre mais lesão é aquele que tem muito mais habilidade, né? Então, o meio-campista normalmente é o cara que sofre mais lesões porque ele participa mais do jogo. Então, ele é muito visado, ele tem habilidade, ele tem destreza, então ele é muito visado. E o que menos sofre lesão, no caso, é o goleiro, né? Mas é sempre visto aí que alguns goleiros em choque com atletas acabam saindo, né? As lesões do ligamento cruzado anterior, elas se tornaram notórias no futebol porque foi a lesão ligamentar mais cometida nos atletas. Mas não quer dizer que o futebol é o que mais lesa o joelho. Mas como você tem um universo de praticantes muito grande, o que acontece é que o LCA passa a ser o carro-chefe. Na década de 90, a Nike lançou uma chuteira que as travas da chuteira antes da Nike lançar eram todas redondas, né, todas circulares. Inclusive você tinha chuteira que você trocava as travas quando elas estavam gastas. A Nike trouxe a famosa barbatana de tubarão, que é usada até hoje no futebol, né? Tiraram-se as travas redondas e entraram essa trava da Nike. Ela dá mais estabilidade e velocidade para o atleta. Em compensação, naquele ano que a chuteira chegou, o nível de lesão de ligamento foi muito grande. E vários atletas foram acometidos pela lesão do LCA, e a Nike veio a público dizer que acha que a responsabilidade foi da chuteira. O que ela fez? Reformulou a chuteira, diminuiu o tamanho das travas, aquela parte que fica embaixo da chuteira e que fica em contato com o solo, de modo a diminuir e permitir uma certa mobilidade. Vamos falar do vôlei. O vôlei é uma modalidade esportiva de quadra e de areia, que pode ser praticado em um ambiente fechado, um ambiente aberto. O vôlei, ele tem como uma característica uma modalidade de impulsão. Então, quem pratica vôlei vai treinar muito salto, vai ter que fazer muito impulso e usa muito, basicamente, os membros superiores para atacar a bola e as pernas para o deslocamento. Ao contrário do futebol, que não usa as mãos, o vôlei trabalha com as mãos, né, com os braços, no caso, e com as pernas também. Então, o jogador de vôlei tem uma tendência a ter lesões tanto em membro superior quanto em membro inferior. No caso das estatísticas, o vôlei apresenta uma lesão muito maior a nível de tornozelo. Isso se deve ao fato de que ele salta muito. Então, em cada salto que ele der, a queda pode estar relacionada a uma entorse. E aí, nós temos aí algumas órteses, alguns tipos de tênis que estabilizam o tornozelo para impedir essas entorses, né? Mas mesmo assim, ela ainda está presente. E as lesões do ombro no jogador de vôlei estão relacionadas à mecânica da modalidade esportiva, né? E o fato dele ter que usar o braço, né? Usar o membro superior diversas vezes durante o jogo, né? Então tem atleta que chega a dar
fazer mais de 100 saques em uma partida, né? Então, sobrecarregar aquela articulação e ela pode estar sujeita a ter lesões. O que nós classificamos como síndrome do impacto é uma lesão que acontece em 3 áreas do ombro, né, por sobrecarga de atividade física: bursa subacromial, tendão da cabeça longa do bíceps e tendão do músculo supraespinhoso. Essas 3 estruturas, elas podem estar sendo acometidas. No caso da síndrome do impacto, o tratamento passa a ser corretivo da estabilidade do ombro. Então, é uma alteração biomecânica e que a gente precisa tratar de uma forma mais de fortalecimento de estruturas essenciais. A slap lesion, que é a lesão da borda do lábio antero-posterior, é uma lesão de cartilagem. Então, o atleta ele vai relatar dor em certos movimentos do ombro, o que vai fazer com que ele tenha aí desconforto, ele vai perder habilidade, potência, o que vai dificultar aí a modalidade esportiva. A slap lesion, ela é uma modalidade esportiva, é uma lesão, melhor dizendo, que requer intervenção cirúrgica. A fisioterapia não consegue tratar essa lesão. Então ele precisa ser operado e depois sim vai para a fisioterapia. Então no vôlei nós temos aí o carro-chefe, são as lesões de ombro. Então nós vamos ter as tendinites do supraespinhoso, né, do bíceps, do subescapular. Nós vamos ter bursites, né, e nós vamos ter aquelas lesões que podem vir acometidas de choque entre atletas, né, como luxação por uma queda, fraturas, né, luxação das mãos, as falanges, né, o atleta vai fazer o bloqueio e o atacante vem com a força da bola, batendo bola na mão e na falange do jogador, luxando ou quebrando, né. Algumas lesões podem estar associadas a lesões nervosas, como a lesão do nervo subescapular, que vai provocar uma atrofia, né, muscular, mas que não impede ali, não teria ali grandes danos para a modalidade esportiva. As lesões de cotovelo, assim como as de punho e mão, também estão presentes no jogador de vôlei e ela tem um impacto menor do que, por exemplo, as lesões do ombro, né? Então, o cotovelo ele tem uma incidência maior de luxação ou fratura em relação a outras áreas do corpo. O punho e a mão, né? Nós temos aí uma área de contato direto entre atletas, então a fratura e a luxação passa a ser o mais grave no caso de jogadores de vôlei. O impacto durante a partida, tanto quando ele cai no solo, quando ele se apoia, quanto no ataque e na defesa, onde ocorre o choque direto entre os dois. O quadril, a lesão do quadril, ela está associada ao impacto, né? O panflô, aquela parte de cima do quadril, ela recebe choques durante a partida por conta do salto. Tem atleta que salta 1,20 m, 1,30 m de altura para fazer o corte, para fazer o bloqueio, e a queda sempre traz trauma ao quadril, né? Então é normal que possa ter um desgaste natural, assim como inflamação das estruturas que estão em volta, né? Então nós podemos ter a bursite trocantérica, que é uma das bursites mais inflamadas no atleta de vôlei a essa região, como fraturas ou lesões musculares naquela região, lesão do adutor e entre outros, né? O tênis é uma modalidade esportiva elitizada, né? Porque custa caro você ter o equipamento, você ter uma quadra para treinar,
E o tênis ele veio como uma mudança, né, no esporte de quadra, porque ele passou a ser individual. Foi a primeira modalidade esportiva individual que nós importamos para, não tirando as lutas, é claro, né? Mas o tênis ele ficou famoso também por uma outra lesão, chamada a famosa epicondilite ou entesite, que foi associada ao cotovelo de tenista, né? E essas inflamações, elas estão relacionadas a vários fatores, entre eles o tipo de saque, né, que o cara usa, como ele saca, ele força muito a biomecânica do punho e da mão, o tamanho e o peso da raquete, quando ele troca, né, pega uma raquete um pouco mais pesada, com uma aerodinâmica diferente, que força novamente o impacto, e a própria estrutura física dele, né? Ele também pode ter aí uma lesão por conta da incapacidade física dele de recuperar esses tendões. As principais lesões que nós vamos encontrar no praticante de tênis são lesões musculares, como o gastrocnêmio, por exemplo, que ele utiliza muito a arrancada, né, para chegar na bola, a velocidade. As lesões de cotovelo, punho e mão são importantes nesse quadro, assim como algumas lesões menores, né, de lesões lombares, mas em relação a ombro, cotovelo, punho e mão, elas são bem inferiores. O carro-chefe mesmo acaba sendo ombro, cotovelo, punho e mão, né? As lesões, elas acontecem normalmente por sobrecarga, né? E pequenas lesões acontecem por queda ou por contato com estruturas da área de prática esportiva, né? O tênis ele tem tanto o masculino quanto o feminino, assim como o futebol e o vôlei, e as lesões elas tendem a ser muito mais intensa no masculino, por exemplo, que ele trabalha com uma mão só na raquete, forçando uma mão só, do que no feminino, que acaba trabalhando com as duas mãos. As lesões, como o tênis elbow, ele precisa obrigatoriamente ser afastado da modalidade esportiva. O tratamento para as lesões de tênis elbow ou de cotovelo de tenista requer um tempo maior de cuidado. E aí nós podemos usar várias formas de prevenir que o cotovelo de tenista apareça. Entre eles, a forma correta de praticar o esporte, ou seja, o saque, o voleio, ele precisa ser treinado, a técnica precisa ser apurada durante essa fase. Existem órteses que te ajudam a diminuir a pressão, né, dentro do cotovelo, principalmente para quem está começando ou está iniciando na prática esportiva, né? E as neurites que podem aparecer nas lesões de cotovelo, elas são também relacionadas a traumas acumulativos que acontecem na região do punho e na região dos dedos e cotovelo. E aí você pode ter algumas neurites, a do nervo ulnar, né, a síndrome do túnel de Guyon, e as do nervo mediano estão aparecendo aí entre as principais acometidas nos praticantes de tênis. Até a próxima.